semana que vem, acho que essa próxima semana já dá para fazer aula sábado, porque essas 2 semanas eu tive esse problema de não poder ter o sábado disponível, né? Então vamos iniciar aí. Então, da outra vez, né, nós já trabalhamos um pouco, avançamos um pouquinho mais que a ideia do slide 9, acho que a gente fez o slide 9 para QD. Né? Fizemos o Power Count e mostramos que o slide 9 é apresentado na QD, aplicada, né, o slide 9 na QD, ele nos deixava com as divergências a um looping aberto, né? Então, eu não diria que o método suplementar tem que ser de regularização dimensional, porque se a gente puder aplicar a regularização dimensional, então a gente aplica direto a regularização dimensional. O método de slide 9 é mais interessante quando a gente tem aquelas obstruções, como é o caso dos términos, espirais e extensores alto do ar. Então, no caso da QD, o loop ainda pede o esquema de regularização suplementar. Então, temos visto isso aqui. A gente ficou de ver agora o slide 9 no Young Mills, né? Como é que ficaria a situação aqui no caso do Young Mills? Então, nós teríamos aqui, né? A ideia seria, nós teríamos aqui. Então, vamos primeiro trabalhar com a notação e a álgebra válida, né? Vamos pensar que o FMI está na representação matricial, depois a gente expande o termo dos componentes na representação adjunta. Então, vamos colocar a coisa desse modo aqui. Então, a gente vai acrescentar aqui o termo, que é o termo típico, né? De derivada superior, só que agora vamos lembrar, esse objeto aqui está na representação adjunta. Então, é claro que a transformação de gauge dele, né, vamos dizer que a transformação de Young seja um S, né, então a gente vai ter aqui S, FMI, pensa em menos 1, a representação típica da representação adjunta. A derivada covariante, também, em qualquer que seja a representação, ela se transforma na representação adjunta. Vou colocar aqui, né? Abre aqui e aí vê que vai dar o termo que é o demido, essa de IS é menos 1, mais o termo que é homogêneo nos campos. Então, o nosso objeto aqui, apesar de, se a gente for escrever a nossa derivada covariante, então, vamos dizer, a gente escreveu o nosso demi FMA, vamos pensar que isso aqui, então, é o demi, o nosso, perdão, derivada covariante, então, atuando, ela é a derivada usual. Como eu estou na representação adjunta, aqui nós vamos ter mais IG então, a nossa representação adjunta fica assim, que a gente saberia que, na verdade, se a gente quiser trabalhar em termos de álgebra válida, né, a gente está colocando a coisa desse modo aqui. Vamos fazer o seguinte, se eu tiver adotando essa, vamos dizer que a nossa álgebra de milha aqui seja I
parametrização para os geradores, né? Então, aqui vai aparecer um sinal no monte, né? Que a gente vai ter menos G. Então, nós temos aqui, né, mostrando de estrutura, aparece aqui, ela se junta com esse aqui para fazer esse sinal menos aqui. Se a gente escrever em termos de componentes, se a gente deixar na representação de junta, tudo bem. Então, é claro que esse objeto aqui, devido às propriedades de transformação desse cara e do ar, desse aqui, então, a transformação, que é a derivada covariante de um objeto covariante, ela se transforma na mesma representação que o objeto. Então, a gente pode colocar isso aqui assim. Transformação de rede desse objeto aqui, S, essa é isso. Então a gente pode, claro, colocar o traço, né, desse objeto aqui, acaba sendo também invariante de. A gente pode colocar aqui o traço, e a gente pode colocar aqui demi, fica assim, de capa, zero, né? Demi, aqui a gente tem que ter só um cuidadinho, é o seguinte, no caso das transformações, da derivada, ser a derivada usual, que é o que nós tratamos da outra vez, na eletrodinâmica, que é o caso daquele ano, né? Integrações por partes e identidades de Bianchi fazem com que a gente também possa escrever esse objeto aqui. Vocês estão lembrados que a gente podia escrever do ponto de vista da ação, claro, né? Demi F mi. Nós podíamos escrever esse objeto aqui também como sendo a menos de termos de integração por parte, né? A gente pode escrever isso aqui como sendo demi capa, demi. A gente usava as identidades de Bianchi e depois fazia aquelas integrações por partes. Aqui a gente sabe que a identidade de Bianchi vai ter essa forma aqui, né? Só que as derivadas não mudam mais. Né? Demi, F capa, isso aqui continua válido, né? Demi, F capa, mi, V capa, F mi igual a zero. Então, passar daqui para cá, a gente usa as identidades de Bianchi, né? Esse final da meridiana direto. Esse aqui. Então, passar daqui para cá é usar a identidade de Bianchi e fazer integração por parte, né? Aqui vai ser a mesma coisa, a gente pode fazer integração por parte, usar a identidade de Bianchi, mas a gente não vai ser exatamente igual aqui, a gente vai ter algumas, né? Vai ter algumas modificações aí. Mas no final, vai ser equivalente. Vocês podem ficar com tarefa aí, né? Relacionar, quer dizer, no caso não abeliano, a diferença que vai dar vai ser em termos de derivadas superiores, nós vamos estar carregando o parâmetro. Então, quando a gente fizer o parâmetro tender a zero, a diferença que tem se compensa, quer dizer, não vai afetar a teoria depois de regularizada, mas a nível de regularização pode fazer uma diferença. Então, no caso de Yang-Mills, né, usando as identidades de Bianchi. Realizando as integrações parciais, né? Relacionar os termos, né?
pode pegar o traço das divergências covariantes, ao quadrado, claro, na verdade aquele termo lá, relacionar com esse aqui. Vocês vão ver quais são os termos que vão fazer a diferença. Aqui uma outra coisa, só para lembrar para quem não está muito acostumado, não está lembrado, é que as integrações por partes, né, que se a gente tem uma integração por parte, a gente sempre faz, digamos assim. Professor, isso não entendi muito bem. Vou mostrar aqui como é que você sai dessa ação aqui e chega a essa forma aqui. No caso abeliano, tá. certo? Quais são os termos de diferença que aparecem, que agora a gente tem um problema das derivadas não computarem também, tá certo? Então, tá certo? Aqui é o seguinte, né? A gente quando tem, por exemplo, algo que seja variante de V, vamos dizer assim, algo desse tipo aqui, demi, vamos colocar esse termo aqui, demi F mini, F mini kappa. Aqui é traço, né? Quando a gente coloca aqui traço, coloca esse traço, kappa, demi F mini kappa, demi F mini kappa. A gente tem esse termo. Se a gente adotar a nossa normalização dos geradores, né, traço de GA, GB igual a delta B, né, na representação de junto, a gente pode escrever esse termo aqui também assim, né? Assim. E lembrando que se a gente está na representação de junto, isso aqui, esse termo aqui, isso tudo aqui está na representação de junto, então tem a componente A, GA. Mas aí é só lembrar que isso aqui para nós nada mais é do que dmi, né? F de cada A menos G F ABC AB B F colocar as coisas desse modo. Então, esse iniciar aqui fora está indicando que a operação é feita desse modo aqui. Porque se F' está na representação de junta, a derivada covariante do F' também está na representação de junta, portanto, ele pode ser expandido, né, na base de geradores. Não é um fator no meio, na frente? Depende da normalização. Se você pode usar aqui, você pode ter a traço de GAGB, você pode usar com. Depende da. Você vai usar na representação de junto. O que eu estou usando aqui é o seguinte, que o traço de GAGB vai ser delta B, né? Vai me dar menos um quarto de delta B, e aí vai ficar F mini A, menos um quarto de F mini A, tá certo? Você pode ter aqui tem um fator de Casimir da representação, né, que vai depender da representação, e tem um delta AB aqui. Claro, dependendo se for S ou N, ou se for um outro grupo, você pode acertar os geradores para que isso aqui, por exemplo, dê 1 na representação adjunta, ou em algumas outras normalizações usam 1 sobre 2N, depende um pouco da normalização que você faz com os elementos de matriz dos geradores. Aqui, a gente está adotando que na representação adjunta, os elementos de matriz dos geradores são menos I, F, A, B, C. Certo? A gente está adotando essa normalização aqui. Professor, lá em cima do último termo, o capa não seria embaixo? Seria embaixo, obrigado. Isso mesmo. Então tá, só para chamar a atenção de uma outra coisa aqui de vocês, então é o seguinte, né? Isso aqui vai ser compreendido nesse sentido aqui. Então, se a gente colocar isso assim, né? A gente coloca dmi, né, a gente teria esse objeto aqui, dmi F mi kappa, né? Vou colocar assim, e dmi F mi kappa. Então, essa derivada aqui, ela está atuando nesse termo aqui. A gente poderia pensar que isso aqui seria algo do tipo dmi, né, F mi kappa A, dmi F mi kappa
quando a gente olha para esse objeto aqui é o invariante de Gauge. Então, se esse objeto aqui é o invariante de Gauge, do ponto de vista da simetria de Gauge, essa derivada é a derivada usual. Porque se isso aqui é um singlete do grupo de Gauge, o gerador é trivial, então essa derivada aqui é usual. Então, como esse objeto aqui é invariante de Gauge, eu posso pegar essa derivada aqui, então vou distribuir, essa derivada vai ser esse termo vezes esse, mais essas duas derivadas atuando aqui. E aí, isso tudo é essa derivada aqui. Então, esse termo aqui, se nós estamos desprezando as configurações que tem uma topologia não trivial, por exemplo, jogando fora configurações, se a gente não estiver preocupado com o setor não perturbativo, a gente vai pensar, vamos fazer teoria de perturbações, não estou interessado em estudar instantões, nem monopolos, nem estudar configuração, nem estudar a quantização em termos, né, de uma configuração topologicamente estável. Então eu posso jogar fora esses termos de superfície, desprezando os instantões, monopolos, vamos dizer, texturas, todas essas configurações topológicas. Então isso aqui é uma derivada total, esse termo aqui pode ser zero. Então, se a gente estiver trabalhando em cima de um objeto que é invariante de Gauge, a gente pode fazer integração por partes sem problema. Então, eu posso trazer essa derivada para cá, e isso aqui acaba sendo a mesma coisa que menos f de kappa, né? F de kappa, a dmi f de kappa, e tudo isso aqui também há. Então, a integração por partes é lícita, né? Desde que a gente esteja fazendo integração por parte em cima de um objeto que seja invariante de Gauge. Tá? Se esse objeto aqui é invariante de Gauge, que isso aqui está, a transformação desse é S, F, S menos 1. A desse aqui também é S, S menos 1, se eu estiver pensando no traço. Né? Se eu não estiver pensando no traço, é claro que eu vou usar as transformações em termos de componentes. Então, esse objeto aqui é invariante de Gauge, isso aqui é um singlete do grupo de Gauge na representação adjunta. Então, esse objeto aqui não tem gerador, a parte de conexão dele é zero, ele acaba sendo só derivado usual. Então, esse termo fica sendo um termo de superfície, e aí eu posso distribuir as derivadas aqui. Esse termo aqui é igual a menos essa derivada atuando aqui. Então, eu queria chamar a atenção disso, porque naquela passagem ali, essa discussão é importante. Agora, com isso, a gente está jogando fora configurações com topologia não trivial. Se a gente quiser considerar efeito de instantons, por exemplo, aí a gente tem que ter cuidado na hora de fazer essas manipulações. Não pode jogar fora os termos de superfície. Em termos de matéria, né? A mesma coisa. Aqui. Então, no termo de matéria, a gente pode fazer isso à vontade também. Se a gente tiver, por exemplo, um termo tipo campo de matéria, campo fermiônico de matéria, uma certa representação do grupo de Gauge, né? Tipo termo de Dirac, né? E aqui nós temos esse objeto aqui. Então, isso aqui, a representação desse objeto é a contravariante dessa representação, de tal modo que isso aqui seja um singlete do grupo de Gauge, seja invariante de Gauge. Então, é claro que a derivada atuando desse objeto aqui, bom, a gente já sabe entre os cursos de Young e Milton, por que a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. A derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz porque a gente sempre pensa na derivada covariante, né, como estando atuando num produto tensorial de duas representações. É como se eu tivesse um campo psi aqui, numa representação, e um campo aqui, numa outra representação. Esse campo aqui está numa representação, vamos dizer, quando os geradores são GA. Esse campo aqui está numa representação onde os geradores são HA. Então, essa derivada covariante aqui, dmi do psi, é simplesmente dmi psi mais IG, colocar aqui os geradores naquela representação. E o que, colocando ali os geradores H. Só que quando a gente faz o produto tensorial das representações, né, o gerador, vamos chamar de gerador L, né? Então, o gerador L, na representação produto tensorial, é a identidade do primeiro, é a identidade do espaço dos psis, vezes os geradores de Ki, mais os geradores do primeiro e a identidade no espaço dos Qs.
Então, isso aqui é o nosso gerador. Então, essa derivada covariante, né, ela tem que ser pensada desse modo. dI mais IG, aí vamos ter esses geradores aqui, né? Chama esses geradores mais LA, KA. Então, é claro, quando esse objeto aqui bater nesse produto tensorial, ele vai deixar o psi intacto e vai atuar no Ki, que é o que vai dar a derivada covariante em relação ao Ki. Então, isso aqui vai dar para nós exatamente isso aqui. dmi psi, tensorial aqui, mais psi, tensorial, dmi. Então, a gente pensa que a derivada, a gente vê que a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Então, se ela satisfaz esse cara aqui, está numa representação diferente dessa. Então, é claro que isso aqui eu vou poder escrever como sendo a derivada covariante atuando nessa representação, vezes I, gama mi, psi. Estou desenvolvendo isso aqui. Mais psi barrado I, gama mi. E aqui vamos colocar. Desenvolvendo essa expressão aqui. Fica a derivada atuando no primeiro termo, vezes o que tem terrores, mais o primeiro termo, e aí a derivada que vai atuar no segundo. Vou colocar esse aqui em cima. Só que esse cara aqui, então, como isso aqui é um invariante de Gauge, essa derivada covariante aqui, como isso aqui é um invariante, esses geradores aqui é zero, né? Porque é um singlete, então não tem gerador. Então isso aqui é a derivada usual. Então isso aqui é um termo de superfície. Então a gente pode dizer que esse termo mais esse é igual a zero. E aí, ao fazer a integração por partes para cá, eu trago a derivada covariante para o outro. É igual a derivada usual. A única coisa que a gente precisa é ter certeza que a nossa derivada vai estar atuando em cima de alguém que é um singlete do grupo de Gauge, que é um invariante de Gauge. Então aí a gente pode fazer as integrações por partes naturalmente, desse modo aí. Fazer assim. Bom, só queria chamar a atenção disso aí. E aí, vamos lá. Vamos ver o que a gente ganha de novo aqui, né? Então esse termo aqui, vamos abrir esse termo aqui, dessa forma como a gente explica. Então o nosso termo aqui é o termo normal, é o termo que nos dá o propagador, né? Propagador simples. Depois aqui vai ter o termo novo, que a parte vai ficar igual a parte abeliana, para efeito de propagador é a parte abeliana. Depois aqui nós temos o trivértice, e esse trivértice aqui carrega uma derivada, né? A estrutura do trivértice é essa aqui, né? A estrutura do trivértice de Young-Mills é F, é ABC, vou colocar aqui a constante de acoplamento, A, I, A, DI, essa é basicamente a estrutura, né? São dois campos, né? Que tem uma derivada que vai atuar no comutador, né? Que é aquela estrutura assim, dA menos dA mais menos G, F, AA. Então o nosso trivértice vai ser sempre a interferência desse termo com dois A's com uma derivada. A estrutura básica do trivértice é essa aqui. E o quadrivértice depois vai ser a constante G2 e 2A. Então aqui a gente vai ter a constante G, que nós estamos omitindo, uma derivada. E no quadrivértice eu disse as duas derivadas. Botou os quatro campos, né, sem derivada. Então aqui a gente vai ter só apenas as constantes de estrutura e o G2, e aqui a gente vai ter só o G. Então isso aqui está ok. Agora a gente tem que vir para cá. O que vai sair daqui? Aqui vai sair uma contribuição nova para o propagador, né? Vai ser o termo de derivada superior. Vamos ter também os trivértices. Vamos ver a estrutura que vai sair daqui. O paper do Slavnov 72, ele começa por aí, ele faz logo o início, né? Então a gente vai ter DI, vamos abrir logo isso aqui vai ficar DI, F, mi kappa, assim mi kappa, G, menos G, F,
Então esse é o primeiro termo, tá? A derivada covariante, a quadra divergência do amiano. Depois esse outro termo aqui, ele vai dar para nós o DI, o F de capa A também, F menos G, F a gente botou esse, D, E, assim, então a gente vai vendo que o primeiro termo é o termo abeliano, né? Então não tem problema nenhum. Então esse termo aqui vai juntar com esse. Então na verdade é um termo com 4 derivadas. A gente tem uma derivada daqui, uma derivada daqui, uma derivada daqui, uma derivada daqui. É o tempo que vai dar então da lambertiano ao quadrado. Então esse termo aqui vai dar uma contribuição de capa 4 para o propagador, o que vai trazer o capa 4 para o propagador. Quer dizer, esse cara aqui traz 1 sobre capa 2, né? Traz o capa 2. E esse aqui traz o capa 4. Então na hora de inverter, o propagador da gente vai ter um comportamento capa 4 mais capa 2, que quem vai dominar no ultravioleta é o capa 4. O propagador vai cair. Então esse termo aqui é o termo de sempre. Vamos ver os termos novos de interação que a gente pode gerar aqui. Então a estrutura vai estar, vamos ter esse DI, F de capa A, então vamos ter aqui esse derivado. Vamos colocar assim, que a gente está só querendo contar as potências ultravioletas, né? Então isso aqui vai me dar uma derivada, uma outra derivada e um campo. É o que sai daqui. Então, quando ele bater, aqui já deu o propagador, quando ele bater nesse termo aqui, ele vai estar produzindo para nós um outro campo, tá? Uma interação desse tipo, duas derivadas também e outro campo. Então, o nosso trivértice agora vai ser esse trivértice aqui, ele vai receber aqui duas derivadas daqui e duas derivadas daqui, né? Aqui eu tenho duas, na verdade esse termo aqui, né? Um A e dois e outro A. Então a gente tem esse trivértice aqui, que vai ser a interferência desse termo com esse. Depois esse termo com esse é a mesma estrutura. O professor foi falando. Dentro do primeiro termo tem mais coisa, né? Qual o primeiro termo? Esse aqui? Isso. Tem, vamos abrir agora, vamos abrindo esses termos aqui. Você diz esse aqui, né? A gente tem os trivértices também, a gente tem o A com A, né? Vamos abrindo esse termo aqui. A gente está olhando, o propagador eu já levei em conta ali. Então a gente pegou aqui o termo que tem o termo livre daqui, né? Que é o DA daqui, com esse A aqui, esse A que está aqui, e aqui também temos o outro F, que é DA. O que nós temos aqui de novo? Aqui agora nós temos derivada, o F para nós é derivada do A, mais o termo de A com A. Então aqui a gente tem um termo quadrático em A. Então esse termo, vamos colocar primeiro esse termo aqui com tudo de lá. Então esse termo com esse aqui, deu para nós um termo em A e duas derivadas de A. Depois esse termo aqui, ele tem um termo novo, que é A, tem esse A aqui de fora e tem esses dois A's aqui. Então nós vamos produzir aqui um termo com 3 A's daqui e essas duas derivadas aqui. Então, a gente vai ter duas derivadas. O primeiro termo daqui vai ter as duas derivadas e aí aqui nós vamos ter os termos com os 3 A's, né? No lugar de cada derivado. Então aqui a gente já está gerando o pentavértice, né? Então que é a interferência, depois da interferência desse termo, vai ser a mesma coisa. São 5 ou 4? Acho que são esse termo DA, esse termo A, e aí aquele termo ali tem AA, obrigado. Tem AA, né? Tá certo. Então aqui são 3 A's que vêm daqui, obrigado, Ujo. São 3 A's que vêm daqui, com um A que vem daqui. Aqui é a mesma coisa, nós vamos ter um termo que vai ter a derivada em A, da derivada em A, e aí vamos ter aqui o termo que vai ter AA, mas vai ter sempre uma derivada, esse termo que vai estar sempre sujeito a essa derivada também, né? Vamos ter essa derivada aqui, atuando em A e atuando também em AA. Essa derivada está toda externa aqui a esse F aqui, que é DA mais o comutador de A com A. Temos esse termo aqui, que vai interferir com esse aqui, que também tem essa derivada. Então vamos ter um termo aqui que vai ser o A que está ali, mais a derivada do A, que está aqui. Esse termo aqui, só uma dúvida aqui. Esse primeiro aí de cima que você colocou, qual lá em cima ou aqui embaixo? O branco? duas derivadas de A. Isso. Duas derivadas Um de A. A. Porque esse termo aqui. Não, aí tudo bem, esse é ok. Agora, no final ali, mais 2 de A. Tá aqui só para você. Só a estrutura, tá? É a derivada do A mais o derivada do A mais o termo de A com A. Isso é a estrutura do F, tá bom?
E ele tem essa derivada aqui fora. Então, isso aqui é o nosso F. Limite, eu não estou botando exame de semitizações. E esse aqui é a mesma coisa. Mais A. Esse termo aqui, já não tem, no caso da derivada externa, tem esse A. Então, nós vamos ter esse A aqui, aí vamos ter a derivada do A mais AA. Esse aqui é a mesma coisa. Isso. Esse A aqui, vou botar esse A aqui fora. E aí aqui a derivada do A mais AA. Então, a gente pegou o primeiro termo, que foi isso aqui. Derivada do A. A derivada do A. Aí a gente, isso aqui é um bilinear, vai para a propagadora, a gente já isolou de lá. Agora a gente pode ter esse termo aqui, derivada do A, vezes esse termo aqui, derivada do AA. Vamos seguir a ordem então para não perder. Vou pegar esse termo com todos os demais. Vamos colocar aqui para a gente não perder. Então, a derivada do A, interferindo aqui. Vai bater uma outra derivada do A. Então, esse vértice aqui vai ter dois momentos, né? 3 momentos, na verdade, né? Esses dois que vêm daqui, ou esses dois que vêm, na verdade, vem esse aqui com esses dois aqui, essa derivada bate aqui e esses dois aqui. Depois, esse mesmo termo aqui pode interferir com esse termo aqui. Então, vamos lá. Então, vai ser derivada do A, interferindo com esse A, derivada do A. Eu tinha colocado derivado de novo. Mas não tinha entendido. Nesse aqui. De duas derivadas, A mais Não. duas derivadas. Esse A, eu errei. É esse A nessa derivada. Ok. Então nós vamos pegar, assim que a gente não perde a ordem, né? Então a gente já pegou esse aqui, eu acho, com todo mundo. Né? Esse aqui a gente colocou esses dois aqui, pegamos com esse aqui, né? E agora com os 3 A's, né? Então é derivada do A com os 3 A's. Então isso aqui já me gera um quadro dessa. Até agora então não apareceu, né? Nenhum 5. Nem vai aparecer, porque aqui o máximo que eu vou ter 3 A's aqui, né? Vai aparecer. 3 A's aqui, 6 e 5. 16. Até 6. 5 vai aparecer aqui. Então esse termo aqui já foi completamente feito, né? Depois a gente vão aparecer termos semelhantes, mas a gente vai guardar nessas estruturas aqui. Então agora esses 2 A's aqui, com 2 derivadas do A. Então 2 A's, a gente tem 2 A's aqui. O derivado também. Também tem derivada. Derivada, com 2 A's, ligado. Sempre essa derivada ali fora, com esse cara aqui, derivada de A. Então a gente tem um quadro vértice aqui, que é um quadro vértice com 2 derivadas, né? Então aqui a gente tem um quadro vértice aqui com 2 derivadas. Então essa estrutura aqui, em termos de momento, ela bate com essa aqui, né? Quer dizer, quando eu vou botar a regra de Feynman do quadro vértice, todos esses termos vão se somar, claro, vão ficar apenas permutações de índices aqui. Mas a estrutura de momento é a mesma, são 2 derivadas em 4 A's. Eu vou apagar esse termo aqui, tá? Já está jogando naquele aí. Então foi esse termo aqui que nós pegamos, né? Derivada de A com esse aqui, derivada de A. Então esse aqui já fizemos aquele com esse. Vamos fazer aquele com esse aqui. Ele vai pegar um A aqui e essa dA. De novo é a mesma coisa, né? São 4 A's e 2 derivadas de A. Então está contabilizado desse tipo de vértice. Esse aqui é trivértice, tem 3 derivadas. Então, no fundo, esses 2 trivértices também eu posso jogar num só. Porque eu tenho 3 vértices, né? 3 vértices, 3 campos e 3 derivadas. Então a gente pode esquecer esse aqui e contabilizar só o primeiro. A gente pegou esse aqui com esse termo, né? Que a gente já tinha jogado fora, já tinha visto que já dava o que a gente queria, agora a gente pegou com esse aqui. E esse aqui está também numa estrutura de quadrivértices e 2 derivadas. Então, quadrivértices e 2 derivadas. Então, esse aqui saiu também. Então, agora é esse aqui, derivada do A com esse aqui que vai ter 3 A's, né? Esse é novo. O quadrivértice, 4 vértices, né? E uma derivada, né? 4, então são 5, né? É o beta-vértice, a derivada do AA
e 3 A's. Então, pentavértice, então esse aqui é novo, né? São 5 vértices simplificados. Na verdade, a gente vai ter que, como a dimensão do A é a mesma que a dimensão da derivada, a gente vai aumentando o número de A's e vai diminuindo o número de derivadas. Todos esses objetos aqui têm que ter dimensão 3, 6, né? Então, 3, 6, 3, 6, né? Então, a gente pegou agora esse aqui. Então, fizemos esse com esses todos aqui, né? Isso, e aí agora podemos pegar, então esse termo aqui está feito. A gente já usou todas as possibilidades desse aqui. Esse aqui vai ser a mesma coisa, você pegar esse termo aqui com esse aqui, vai dar a mesma estrutura desse termo aqui com esse termo aqui. Então, o que a gente fez aqui, a gente está fazendo desse com esse. O que vai ser importante agora é fazer esses dois aqui, né? Então, esse termo aqui é novo, então esse aqui é um pentavértice, então esse aqui é um trivértice, vou botar aqui, né? Esse aqui é um quadrivértice. Tá? E esse aqui é um penta, né? E aí agora eu vou para a última possibilidade, que é essa aqui. A derivada de A. A derivada de 1 de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 4 e 2, né? Então eu tenho aqui 4 e 2 derivadas. Então esse sim está contemplado ali. Depois nós vamos ter esse aqui, então esse aqui contemplado com esse, agora de novo esse que é A com os 3 A's. Então a gente ficou com 5 A's e uma derivada. 5 A's e uma derivada. Tá? Então a única coisa que vai sair nova daqui vão ser os 3 A's, que aqui também vai dar 3 e 2, 3, 2, 5 com a derivada, vai ter os 3 A's. Então tivesse com 6, né? Com A6, vou colocar assim. Então tá. Bom, então a gente já viu qual é a estrutura da regularização aí. Aí tem uma série de questões, né, que não são muito óbvias, mas que vale a pena ressaltar, se alguém quiser olhar bem dentro aqui. Nós, ao fazer, nós temos várias contrações aí, não só na parte de propagador, mas aqui nós temos várias contrações de campos, né, entre si, ani. Então, na verdade, esse termo de derivada superior, o que ele está fazendo é criar, e se a gente olhar bem na estrutura do propagador, ela vai ter sempre F mini. Então, mesmo que tenha derivada superior, o F mini está lá. Então, se o F mini está aqui, o que vai aparecer com derivada vai ser sempre D0 do AI menos. Em termos de derivada, em termos de componentes euclidianos, né, a gente vai ter campo, a parte vetorial do campo e a parte escalar do campo, aqui com derivada espacial. E vamos ter DI a J menos DJ a I. Isso tudo aqui é o que está contido nos termos em F. Aonde está a propagação do problema, né? Que está aqui no F mini ao quadrado. E nas derivadas aqui do F mini. O termo de F mini ao quadrado, eles vão estar sempre colocando a derivada temporal, aqui a derivada temporal no ar. Então, o campo, o potencial escalar, né, o potencial a zero, ele, no termo de Yang-Mills normal, ele aparece sem derivada. Então, quer dizer, na verdade, quem é o grau de liberdade é o potencial vetorial. Porém, quando a gente introduz o termo de derivada superior, deixa eu apagar aqui, quando a gente introduz esse termo aqui, dmi, do F mini, depois a gente pega o quadrado disso, então isso aqui está dando para nós, vou botar aqui um D'Alembertiano de ANI, e está dando aqui menos um dmi ANI. Então, o que vai acontecer agora é que nesse nível regularizado, a gente começa a gerar a derivada temporal para o A0. Então, o A0, no termo regularizado, ele ganha derivada temporal. No termo de Maxwell, nós não temos derivada temporal do A0. O campo potencial escalar, na verdade, não é um grau de liberdade física, porque em um momento ele apresenta a derivada temporal. Toda a derivada temporal está concentrada só no A. Então é só esse campo aqui que vai dar momento, né? E daria, quer dizer, vai dar
evolução dinâmica ao longo dessa coordenada aqui. No termo de derivada superior, o que nós estamos fazendo é introduzindo a chance agora, tem essa calambertiana como D2, DT2, né, atuando na derivada zero, e aqui também, vamos ter esse termo aqui, vamos ter, se a gente pegar um bitemporal, mas aqui vai aparecer uma derivada espacial, uma derivada temporal, se for espacial, só vai aparecer uma temporal. Então, o campo a zero, que do ponto de vista do tratamento das derivadas segundas, né, ele aparece como um campo auxiliar, ele aparece sem nenhuma derivada temporal, ele não tem momento harmônico associado a ele. Com as derivadas superiores, né, ele adquire caráter dinâmico. Ele adquire momento, e agora passa a ter caráter dinâmico. E é isso aí que faz com que a teoria regularizada vá apresentar Gauss, porque esse campo aqui, ele tem uma métrica diferente, a métrica dele é oposta do campo A, então sempre, que eu estava falando com vocês, sempre que a gente regulariza um modelo, a gente está, na verdade, introduzindo de alguma forma algum grau de liberdade no físico. Então, nesse caso das derivadas superiores, quem está entrando é a derivada temporal do campo, que não aparecia no termo usual, no termo regular, mas que no termo regularizado ele começa a ter propagação. E é ele que vai gerar a não unitariedade. Então, quando a teoria está regularizada, os infinitos estão sob controle, a gente está fazendo os cálculos do tudo infinito, a gente está altamente não unitário. A gente espera poder recuperar a unitariedade quando a gente volta e cancela os parâmetros de regularização. Na regularização dimensional, a gente volta para 4 dimensões, faz o parâmetro de regularização tender a zero, e na regularização de slab 9 a gente vai apagar aqueles parâmetros ali também, fazendo com que a teoria, né, num nível já regularizado e com as divergências separadas, ela possa voltar a ser unitária. Essa teoria é unitária, a gente espera que ela volte a ser unitária, que só a regularização atrapalha a unitariedade enquanto os parâmetros de regularização estiverem acesos. Mas o que está acontecendo aqui é isso. Vamos à luta aqui, vamos tentar ver como é que fica a estrutura de divergência. Então, nós produzimos, então vamos lembrar que a gente tem o propagador, então, estamos fazendo N-Mills puro, né? Então, o nosso propagador vai com 1 sobre K4, né? Que tem o termo K4 e K2, no ultravioleta quem domina é o K4. Aí nós vamos ter aqui o trivértice. Então, o nosso trivértice agora, ele vai ter o termo usual de Yang-Mills, tem uma derivada, e depois nós produzimos aqui trivértices aqui com 3 derivadas. Então, aqui vai ter um momento kappa, e vai ter o termo com momento a terceira. 1, 2, 3, tá? Aqui já são 4 campos, né? O quadrivértice de Yang-Mills, ele não tem derivada nenhuma. Mas, agora, regularizando, a gente ganha 2 derivadas, né? Então, a gente criou estrutura de até 6 vértices. Vamos lá, aqui. Que é simples, né? E aí aqui tem uma derivada só. E depois aqui o de 6, né? Vou botar só assim. Aqui 6, né? Um de 6. 6 por 2. E é sem derivada. Então não tem derivada ainda. Vamos só lembrar uma coisa, a gente tem 2 dimensões. Lembrar que se a gente está em 2D. 1 mais 1. Se a gente está em 1 mais 1D, que a gente pega o Yang-Mills, então vamos lá, a gente vai ter GA menos A, né? Esse aqui é o nosso F GA menos A. Então, em 2 dimensões, o nosso campo aqui, ele tem dimensão de massa zero, nosso campo de gauge, dimensão canônica zero. Então, a gente poderia colocar a constante de acoplamento de gauge, ela pode comportar trivértice, quadrivértice, não importa, e assim vai, 6 vértices. Então, qualquer número de campos vetoriais fazendo um único vértice,
ele não vai trazer nenhum problema com constante de acoplamento dimensional, porque o campo de gauge é dimensional. Então isso aqui é só para lembrar de uma informação que eu passei para vocês, que na verdade aquilo que faz o papel do campo de... O problema do Yang-Mills em 3 dimensões, né, em 2 dimensões, mais um, é claro, tem todas essas constantes aqui e eu tenho a simetria de gauge. Então a pergunta é, se eu colocar, por exemplo, mais acoplamentos que sejam invariantes de gauge, mas que não venham do acoplamento mínimo lá do termo de DI, F mínimo ao quadrado, eu consigo manter a renormalizabilidade? Tudo indica que sim. Mesmo que a teoria fique não polinomial, as identidades de ordem, a gente vai entender que as identidades de ordem vão regularizar, vão relacionar, na verdade, relacionar todos esses contratermos aqui. Então, na verdade, o que seria o Yang-Mills completo, né? Não o Yang-Mills, porque o Yang-Mills normal, ele seria super renormalizado. Se a gente pegar o Yang-Mills normal aqui em 2 dimensões, a gente tem um termo de propagação, que é A da Lambert-Tiano A. Depois nós temos o trivértice, que é G, a constante de estrutura, A, derivada, né? A, derivada de A. Então, esse campo tem dimensão 0, dimensão 0 e dimensão 0. A derivada tem dimensão 1. Então, a constante de acoplamento de Yang-Mills, ela teria que ter dimensão de massa 1, né? Teria dimensão de massa. Para poder manter a coisa, né? Na mesma forma que a gente tem aqui, VA, derivada por variante, né? Mais IG, FA. Então, como esse objeto aqui é adimensional, isso aqui tem dimensão de massa, esses são adimensionais, então necessariamente a constante de acoplamento de gauge, de Yang-Mills, em 2 dimensões, ela tem dimensão de massa. Então, se ela tem dimensão de massa, a gente já entende que o modelo deve ser super renormalizável. Então, o Yang-Mills, né, em 2 dimensões, a gente já tinha feito isso aí, inclusive, né? A gente tinha visto que Yang-Mills só é renormalizável em 4 dimensões. Em dimensão menor, ela é super renormalizável, e em dimensão maior do que 4, ela não é normalizável. Então, a dimensão certinha de Yang-Mills é 4. Então, em 2 dimensões, na verdade, o que faz o papel do modelo de Yang-Mills, que é normalizado, é o modelo sigma não linear. Então, o modelo sigma, até porque também, no caso de Yang-Mills, né, o campo de gauge em 2 dimensões tem 0 grau de liberdade. Se ele fica off-shell, ele tem 1 grau de liberdade, que é o equivalente a um escalar. Então, na verdade, uma teoria de Yang-Mills em 2 dimensões é, na prática, uma teoria escalar. Estou só chamando a atenção aqui da questão da constante de acoplamento para mostrar que esses vértices mais altos, né, que aparecem aqui no termo de slide 9, eles na verdade também podem aparecer, se for ele, como é que eu faria o Yang-Mills em 3 dimensões? Mesma coisa, Yang-Mills em 3 dimensões, a constante de acoplamento deve ter dimensão de massa a meio, né, que a gente tem DA mais GA, que seria o F de I, né? Então, em 3 dimensões, isso aqui, esse campo aqui é a derivada, então esse campo tem dimensão de massa meio. Então o campo de gauge tem dimensão de massa meio. Então no final do dia, isso aqui tem dimensão de massa 3 meios. Isso aqui tem que ter dimensão de massa a 3 meios. Então esse cara aqui tem dimensão de massa, esse cara aqui tem massa meio, então esse cara aqui faz dimensão 1, então esse cara aqui vai ter que ter dimensão também de massa meio. Então, a constante de acoplamento aqui também tem dimensão positiva de massa. Então, falei, Yang-Mills é super renormalizável em 3 dimensões. Só que em 3 dimensões a gente não vai conseguir colocar, não tem equivalência entre Yang-Mills e o modelo sigma, porque o campo vetorial nesse caso aqui não é equivalente ao escalar. O campo de gauge de off-shell, com shell já tem 1 grau de liberdade. E off-shell tem 2 graus de liberdade. Então, a gente não vai conseguir representar o Yang-Mills com o modelo sigma. Então, a analogia, quer dizer, a identificação de Yang-Mills com o modelo sigma, ela se passa só em 2 dimensões, espaço temporário, em 3 dimensões não. Apesar de que a gente possa colocar mais vértices, né? Porque a constante de acoplamento tem dimensão de massa mesmo. Então, tá bom, vamos deixar assim. E vamos ver o que vai acontecer com o Yang-Mills. Se a gente vai precisar suplementar ou se não vai precisar suplementar. Então vamos fazer o seguinte, como todos esses vértices se somaram, a gente tem 4,
quatro categorias de vértices, né? Temos três: o trivértice, o quadrivértice, o pentavértice e o hexavértice. Temos quatro categorias de vértices. Então, vamos chamar V3, claramente o V3, quem vai dominar, quer dizer, eu vou colocar nesse vértice aqui, vai aparecer uma combinação de momento, e vão, claro, esse cara aqui não tem o parâmetro Xi, e esse cara aqui vai trazer o parâmetro Xi. Mas quem vai dominar no ultravioleta vai ser esse trimomento aqui. Então, esse vértice aqui, para efeito de power count, no ultravioleta, quem domina é essa potência 3. Aqui a gente não tem problema, porque as potências são únicas, né? Aqui não tem nem potência nenhuma. Então, no trivértice, aquilo que a Young-Mills sai do ponto de vista da contagem de potência. Claro que na regra de Feynman ele está, mas do ponto de vista da contagem de potência ele sai. Então, se a gente for olhar aqui, né, a expressão que a gente pode derivar para os gráficos divergentes, então, lembrando da nossa estrutura. Então, a gente tem uma linha interna, né? Não vou sair de 4 dimensões, uma linha interna e um propagador. Então, potência 4, então nós não vamos entrar com a contagem das linhas internas. Em 4 dimensões, como a gente se lembra, a gente tem V4 K1 sobre K2. Então, a gente entra com aquele fator, que vai ter um fator de 2 potências de momento para cada linha interna do campo limite. Aqui não, é zero. Então, a linha interna não diverge logaritmicamente. Então, não entra isso aqui. Nós vamos ter os vértices, né? Cada vértice, então, vai contribuir com uma função delta de momento e um vértice vai ficar, né, para representar a conservação de energia e momento total. E depois a gente vai ter as contagens de potência dos vértices. Então, esse trivértice tem uma potência 3, vai dar uma potência, vai dar 3 potências de momento. O quadrivértice da potência 2. Depois o pentavértice da potência 1. E o hexavértice não tem potência nenhuma de momento, sem contar momento. E aí a gente tem agora só as relações topológicas. Então, a gente vai ter a contagem do número de linhas de A num dado gráfico. Pelas linhas internas e externas, a gente tem sempre o mesmo. Cada linha interna se liga a 2 vértices, cada linha interna e externa se liga a um vértice. Então, aqui eu estou contando o número de linhas de A pelas linhas internas e externas. Agora vou fazer o mesmo contagem pelos vértices. Então, eu vou ter o trivértice, ele tem 3 linhas de A, o quadrivértice, 4 linhas de A, o pentavértice tem 5 linhas de A, o hexavértice tem 6 linhas de A. Nesse caso, não vamos usar, né? Não vai precisar usar. Não vai precisar, vai ter simplesmente esse termo que não aparece. Só colocando aqui a contagem, a relação topológica seria essa se esse termo não estivesse presente. Então a gente vai ter aqui o fator de 100, que é o 4, menos 4V, então a gente vai ter menos 4V3, mais V3, mais 3V3. Então a gente vai ter menos 4V3, mais 3V3, vai introduzir menos V3, tá? E agora aqui eu estou somando todos os vértices. Então isso aqui é o número total, né? Quer dizer, isso aqui a gente está pegando o número total de vértices. Então vai ser V3, todos os trivértices, mais todos os quadrivértices, mais todos os 5 vértices, mais todos os 6. Então a gente vai simplesmente subtraindo aqui menos 4V3 mais 3V3, menos 4V3 mais 2, menos 4V4 mais 2V4. Ficou menos 4, eu botei 5, menos 4V5 mais V5, menos 3V5 e menos 4V4, menos 4V6. Certo, né? Então a gente tem, que chances a gente tem aqui, né? Vamos dizer, se a gente pegar, por exemplo, quanto maior for o número de vértices, né? Claro, alguma coisa que tenha 6 vértices, nunca vai poder 1, 2, 3, 4, 5, 6, né?
Então, esse cara aqui nunca vai poder formar nada no loop, né? Não tem condição de formar um diagrama. O máximo que eu poderia formar seria um diagrama, a partir do Telepol, seria esse diagrama aqui de 2 loops, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu ia formar um diagraminha desse tipo, que é 2 loops, né? Mas esse pentaverso também não. A gente pode formar alguma coisa assim. Eu posso formar um loop, posso formar esse gráfico aqui. Claro, a gente sabe que isso aqui estaria dando uma função de grid de um ponto com uma perna externa do lado. Então, esse gráfico aqui, provavelmente, certamente é um gráfico zero. Porque, na verdade, ele tem um propagador que é uma função par, alguma coisa com K4 e K2, e o trivértice, eu tenho um momento, eu tenho 3 momentos. Então, por questão de simetria, se eu for fazer uma integração no espaço, né, dos momentos, esse gráfico aqui automaticamente é zero. Mas isso aqui, claro, é uma consequência também da simetria de Lorentz, porque eu não poderia ter uma função de Green de um ponto com um campo de gauge externo. Porque isso aqui quebraria tanto a simetria de gauge quanto quebraria também a simetria de Lorentz. Teria alguma função de Green, quer dizer, o valor esperado no vácuo um campo vetorial, um índice, um grupo de gauge. Se eu fizer uma transformação de gauge em cima disso, uma transformação de Lorentz, mostra que isso aqui, a estrutura, no fundo, o vácuo, tem esse número quântico. Se isso aqui é diferente de zero, né, por produto tensorial de representação, isso aqui é trivial. Tipo, se isso aqui é trivial, isso aqui vai ter esses índices, vai ter spin zeros e um iniciais. Isso aqui, se for trivial, vai dar zero. Então, se o vácuo é trivial, isso aqui automaticamente dá zero. Se isso aqui for diferente de zero, isso está mostrando que o vácuo tem que ter esses números quânticos aqui. Ou o vácuo tem spin 1, ou o vácuo tem esse número quântico aqui interno também. Então, o vácuo não seria descarregado e aí eu teria uma quebra espontânea de simetria. Então, o Telepol dá zero por várias razões, né? Depois, a um loop, a gente poderia formar, talvez, esse gráfico aqui. Esse aqui tem apenas um quadrivértice, né? Então, ele teria 2 pernas, bom, não conta o número de pernas externas. Ele tem 4 vezes menos o trivértice. Ele tem um quadrivértice, né? Então, 4 menos 2. Então, esse processo aqui já poderia dar a um loop, né? Uma divergência quadrática. Se a gente pegar, por exemplo, esse mesmo gráfico aqui, assim, 2 loops, né? Esse cara aqui, a 2 loops, ele teria 1, 2, 3, 4, ele teria 6 vértices, né? Então, ele seria um gráfico de 2 luzes externas, mas ele teria um vértice 6. Então, ele teria 4, não tem trivértice, não tem quadrivértice, não tem pentavértice. Ele tem esse termo e esse termo aqui. Então, um vértice 6. Então, esse gráfico seria logaritmicamente divergente também. A divergência seria 0, 0, logo divergente. Então, a gente pode, nesse caso aqui, né, a gente vai ter aqui, então a gente pode encontrar divergências, né, ultravioleta, podem ser encontradas Então, para o número de loops maior ou igual a 3, a gente já tem uma regularização plena. Então, aí é o que recomenda lá no paper de 76, 72 e depois volta para o paper de 77, que é a introdução de algum método de regularização suplementar. Qual é a vantagem? Então, eu estou sempre chamando a atenção de vocês. A única vantagem que eu vejo desse método é se nós tivermos o problema de quiralidade ou de autodualidade, que aí fica muito complicado a gente mudar de dimensão, né, e seguir prescrições também. O método de regularização dimensional modificado para introduzir férmions quirais e tensores autoduais, ele não é dito que ele seja consistente a todas as ordens. Se sabe que já tem resultados que são resultados devido ao próprio Siegel, lá do livro dos Fields, né? Warren Siegel, Augusto Sanotti também, Sanotti. Então, já há resultados
mostrando que se nós quisermos suplementar o método de regularização dimensional com as modificações para incorporar o γ5 e os tensores autoduais, a gente pode encontrar inconsistências a partir de dois loops. Então, o que a gente chama de regularização dimensional por redução dimensional pode apresentar inconsistências. Alguns modelos apresentam inconsistência, pode apresentar inconsistência. Então, a melhor coisa realmente é a gente... para essas coisas eu prefiro o SLAB 9. Claro, se você não for fazer cálculo a 3, 4 loops, mas a gente geralmente está interessado em fazer cálculo a loops mais baixos. Então, ou então pode usar Pauli e Villares. Mas eu prefiro, é meu ponto de vista, eu prefiro o SLAB 9. Eu acho que você tem uma convergência melhor e você evita de ter que introduzir famílias de campos com estatística oposta. Porque também lá no Pauli e Villares, de novo, você regulariza, mas você perde a unitariedade porque você tem que introduzir campos com estatística oposta. Você introduz bósons com anticomutação e férmions com comutação. Então, de novo, você tem a quebra da unitariedade. Então, sempre que a teoria está regularizada, ela está não unitária. O que a gente espera é que, fazendo a renormalização, após a regularização, que a unitariedade retorna. Então, acho que isso aqui mostra mais ou menos como funciona o Young Mills. Se alguém quiser fazer Young Mills com matéria, né, vamos deixar como tarefa aí só para treinamento. Né? Então, se a gente quiser fazer, por exemplo, vamos dizer assim, uma tarefa sugerida, seria usar slide 9, em Young Mills, vamos dizer, acoplado a matéria, matéria escalar, e a matéria terminal. Fica como tarefa, uma tarefa simples, só que é chata, né? Trabalhosa, não tem dificuldade nenhuma, é só jogar as derivadas superiores, né? Nos campos de matéria e no campo de Young Mills e fazer um power count um pouquinho mais complicado. Bom, então eu acho que isso aqui, dos métodos de regularização que a gente vai querer usar, talvez o mais a gente vai apelar depois para tirar a função beta, calcular a função beta, vamos usar aí a regularização dimensional, que a gente vai estar imaginando que a gente vai estar calculando a função beta da QD, a função beta da QCD, a gente vai estar trabalhando, né? E vai estar trabalhando com a teoria já depois, eventualmente depois de uma quebra espontânea de simetria, os férmions já não são mais quirais, são férmions de Dirac, são férmions massivos de Dirac, então a gente não tem o problema da gama 5. Então, depois a gente vai adotar a regularização dimensional. O próximo passo que eu queria só rever com vocês um pouquinho, né, para a gente poder depois juntar com a questão da renormalização, é a questão das simetrias. Né? Então, vamos ver o seguinte, a gente está, não vou elaborar nada sobre isso, porque eu suponho que esse ponto todo mundo já tenha trabalhado um pouquinho, pelo menos com as simetrias mais simples, as simetrias clássicas, né? Mas vamos ver como é que a gente começa a ver a importância da simetria, olhando para as funções de Green. Em geral, a gente está muito preocupado com a simetria, olhando mais para o Lagrangiano clássico, ver o Lagrangiano clássico, vai em frente e depois vai querer ver como é que a simetria entra na teoria quântica. Mas é claro que na teoria quantizada, né, a gente vai precisar olhar as simetrias do ponto de vista das relações entre as funções de Green. Então vamos pegar o modelo, assim, só a estrutura do que é o gerador funcional, né? Funcional gerador, o mesmo não conexo. Depois a gente passa para o conexo e passa para a ação efetiva também. Então a gente sabe que basicamente o processo consiste em nós adotarmos o campo que vai ser quantizado como uma variável estocástica. Então
Então a gente vai fazer aquilo que a gente chama de integração, define a medida de integração e vai fazer a integração sobre o campo. E a gente coloca aqui, né, faz a quantização, colocando a ação clássica, dependente aqui dos campos, né, estou colocando só de forma em geral, e coloca aqui aqueles chamados termos de fonte, né, cujo papel, então, é dizer o seguinte: esse meu campo é estocástico, flutua à vontade, eu não tenho controle sobre ele, mas quem vai sentir isso para nós, caráter estocástico do campo, fica armazenado na fonte. Então, nós vamos fazer a teoria quântica, né, ela vai ser vista aqui, quer dizer, o aspecto quântico do campo é transmitido aqui para a nossa fonte. Então, esse objeto aqui, essa chamada função de partição, né, ou o gerador funcional, é que vai dar para nós o aspecto quântico, porque eu estou integrando sobre todas as trajetórias do campo, mas esse campo está acoplado a fontes externas, essas fontes externas são ditas fontes externas fixas, então elas é que vão absorver, né, o aspecto estocástico do campo, que vai dar o caráter indeterminístico aqui para a teoria. Então a gente não usa o campo como um operador, usa o campo como uma variável de integração. E a gente joga a expectativa do campo aqui. E aí a gente sabe que a gente vai gerar as funções de Green. Então, as funções de Green para nós, elas são o valor esperado no VAR, o produto T ordenado, de um certo produto de campo, né? Φ de x1, função de Green de n pontos, Φ de xn. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é computar amplitudes de probabilidade. Se a gente faz agora, né, imaginar que esse campo, que essas funções de Green, nesse nível aqui, que estão representadas no espaço de foco, isso aqui para nós é o VAR, vamos dizer que eu tenho um produto de dois campos aqui, ordenados temporalmente, então digamos que isso aqui seja o φ de um x1 e a φ seja o φ de um x2. Supondo que o tempo de x1 é maior do que o tempo de x2, a coordenada x10 é maior do que a coordenada x2, então a gente coloca a coisa desse tipo. Basicamente, o que nós estamos fazendo aqui, esse campo aqui, ele se escreve num conjunto de operadores de criação e de destruição. Então, aqui eu vou ter pelo menos um operador de criação atuando sobre o VAR. Então, isso aqui vai me dar a probabilidade de eu ter aqui, né, vai me dar com o estado de uma partícula, vamos colocar assim. E aqui eu tenho o VAR. Então, aqui eu tenho o VAR, esse VAR aqui, que atua no BRA, é o adjunto do operador. Então, aquilo que é o operador de destruição aqui, se torna um operador de criação. Então, aqui eu tenho uma partícula também, um estado de uma partícula, né, limpa. Então, na verdade, essas funções de Green, elas vão sempre me dar amplitudes de probabilidade, amplitudes de transição. Se eu tiver um produto de mais campos, eu posso, de repente, ter aqui o produto de dois campos, né? Duas partículas que vão para uma partícula que decai em duas. Basicamente, o que a gente está buscando, né, nessa relação entre o formalismo integral de caminho e o formalismo canônico, é a expressão das amplitudes de todas as amplitudes de probabilidade possíveis a partir do gerador funcional. Lembrando, né, que na verdade o que nós estamos interessados é no elemento de matriz S. A gente está interessado na matriz S, que é a matriz, né, que faz as transições físicas entre um certo estado final, um certo estado inicial, que passa para um certo estado final. Então a gente vai estar interessado, basicamente nós estamos interessados nesses elementos de matriz, um dado processo. Essa matriz aqui, a gente espera que ela seja unitária, pelo menos no setor, né, do espaço de Hilbert. Por exemplo, lá no caso das teorias de Young-Mills ou das teorias de Gauge, que são eletrodinâmica, formulação de Guth-Tagore, a gente vê que a matriz S ela é unitária no setor físico do espaço de Hilbert, lá naquele setor que tem todos os estados aniquilados por aquela condição de ali igual a zero, atuando a condição fraca, né? Então, basicamente, o que a gente vai estar procurando é isso. Mas a gente procura isso, a gente vai precisar calcular amplitudes de transição, mas a gente, na verdade, joga toda a questão aqui.
E aquelas funções de Green, elas aparecem como derivadas funcionais sucessivas aqui. Eu derivo uma vez em relação a J de x, J de x1, ele vai ter isso aqui basicamente, né? Rapidinho, isso aqui vai ser basicamente uma derivada funcional, tem N campos aqui, né? Então, uma derivada funcional N em relação a J de x1 e J de xn desse Z calculado no final de tudo a J igual a 0. A gente usa a fonte, né, para absorver o efeito da quantização e no final joga as fontes iguais a zero, derivar, né?